Fala galera do Cetraf, boa tarde. A gente está aqui para começar mais uma live durante essa quarentena. A gente já está indo para a quarta live. A gente já teve live aqui com o Rodrigo Belão, do Sub-15 do Atlético Paranaense. A gente já teve live aqui com o Getúlio Vargas, o GV, ex-goleiro, hoje jornalista do Grupo Fox. A gente já teve live aqui com o Jairo Porto, né, nosso Jairão, idealizador, capitão, aí, quem administra o Cetraf. E hoje a gente tem uma live muito bacana com o Pedro Venâncio. Pedro Venâncio é analista de mercado de base do Corinthians, um cara muito importante para a garotada que está querendo se inserir nos clubes, um cara que é o olho tático do time, é o cara que vai dar o ok numa contratação, ou vai dizer o porquê que aquele jogador ainda tem que passar por mais algumas experiências, ou tem alguém um pouco melhor que ele por esse ou aquele predicado. Tá? Eu vou esperar aqui o Pedro aparecer, que aí eu tento buscar o Pedro para a gente começar. Deixa eu ver se ele já está por aqui. Se ele já estiver por aqui, eu já busco o Pedro. O Pedro está aqui. Atenção, espera aí. Deixa eu ver se o Pedro entrou aqui. Cadê o Pedro? Opa, entrou. Deixa eu chamar o Pedro aqui. Opa. Pedro, estou tentando te buscar aqui, mas está aparecendo aqui para mim que você não pode participar. Eu não sei se tem alguma coisa aí no Instagram aí que não esteja ativado. Não sei o que está acontecendo. Você consegue pedir para entrar na live, Pedro? Se você conseguir pedir para entrar na live, eu te pesco aqui. Eu não estou conseguindo te colocar para dentro da live, Pedro. Se você conseguir entrar aí, a gente começa. Por enquanto eu estou tentando aqui, não estou conseguindo te colocar para dentro da live. Opa, chegou. Opa, deu certo. Certo. Deu certo. Boa. Deu certo com o celular. Eu ia fazer com o computador e agora deu certo com o celular aqui. Boa. Você não está muito centralizado, porque como a gente está dividindo a tela, sim, tá aparecendo mais a sua testa e o teto. Agora está melhor? Agora eu te vejo melhor. Maravilha. Boa. Ótimo. Vamos lá. Seguinte, galera que tá aí com a gente está começando aqui a quarta live do Cetraf. Cetraf é um centro de treinamento para atletas para alcançar o alto rendimento físico. Já tem aí atleta que pegou seleção de base, já tem menina que jogou Campeonato Brasileiro de Série A1 de base, Pedro. Tem uma garotada que começa da forma que 90% dos jogadores começam, num time menor, numa divisão menor, mas todo mundo entrando e querendo fazer do sonho uma realidade, né? Querendo viver de bola e da bola. Essa garotada está entrando no mundo tentando pisar aí no primeiro degrau, que dá para dizer que você está num dos degraus mais altos ali da pirâmide e com certeza um degrau mais alto do Brasil, né? O Corinthians e mais 5 ou 6 aí que tratam muito bem a base. Queria te dar nosso boa tarde, quase boa noite aqui, Pedrão, em nome do Jairo Porto, de toda a equipe do Cetraf, que mantém o sonho desses meninos e faz com que eles possam pensar aí em futuramente serem profissionais do futebol dentro de campo, né? Eu e você, a gente está do lado de fora vivendo essa aventura. Boa tarde, Pedro. Boa tarde. Você consegue me ouvir, Felipe? Consigo ouvir bem. Maravilha.
Para mim é uma honra participar, né, dessa live. Creio que a grande maioria do país está de quarentena, né, isolado, e estamos respeitando o isolamento. Então é bom falar de futebol nesse isolamento, sempre bom poder trocar uma ideia com garotada, com gente inteligente, com gente que quer e que tem a mesma paixão que a gente tem pelo futebol, né? E falar um pouquinho da nossa função, falar um pouquinho da função de analista de mercado, que é uma função que tende a crescer bastante nos próximos anos, né? E, enfim, estamos aqui para esclarecer dúvidas e explicar um pouquinho o que a gente faz no dia a dia. Maravilha. Pedrão, baixa um pouquinho a sua tela. Estou continuando a ver sua testa. Mais um pouquinho. Mais um pouquinho. Melhor. Boa! Agora Boa. Temos aí o rosto inteiro do Pedro na live. Agora está ótimo. Agora está maravilhoso. Pedrão, já tem uma galera aqui com a gente. Me diz uma coisa. O scout, né, que é uma palavra inglesa, né, o olheiro virou observador, virou analista, virou scout. O que o scout faz? O que efetivamente você tem como função dentro do Corinthians? Estou falando do Corinthians, mas é a sua função e a função dos outros que fazem a mesma coisa que você faz nos outros grandes clubes do Brasil. A função principal, né, é reforçar, ajudar, né, o clube na busca de reforços e jogadores cada vez melhores para as categorias, né? E através disso são criados processos diversos, né, para que a contratação de jogadores seja feita da melhor maneira possível e que seja cada vez mais minimizado o erro, né? Então, o scout, na minha visão, é nada mais do que a organização de um processo de contratação de jogadores, né? E a análise de mercado, ela faz, na minha opinião, uma ponte entre a análise de desempenho, que é a análise interna dos nossos elencos, né? E a captação, propriamente dita, que busca jogadores fora. Então, eu faço captação também, é uma das minhas funções. Eu faço pesquisa, né? A elaboração de, eventualmente, listas, busco nomes, monto material de vídeo, né? O objetivo é fazer um mapeamento para que o clube tenha sempre as melhores informações à disposição quando for contratar jogadores. Acho que é mais ou menos isso, a análise de mercado. E aí, nas categorias menores, desculpa, só para terminar o raciocínio, a gente busca sempre fazer um processo bem abrangente de captação mesmo, porque não há tanto material de vídeo sobre os jogadores, né? Quanto menor o jogador, menos material, menos informação, menos história ele tem. Então a busca é mais encarregada da maneira como é organizada as coisas. No Corinthians a busca é mais da captação, né? Então eu trabalho em conjunto com a captação, integrado com a análise, sempre em diálogo com as comissões técnicas. A captação na base, Pedro, falando mais do 15, do 17, que é onde a garotada ainda entra, né, no universo do futebol, seja num time grande ou caminhando aí por times menores. Como é que é essa captação? Ela funciona em campeonatos? Você tem os observadores te passam uma primeira impressão, você vai até esses campeonatos. Como é que é a captação na categoria de base, principalmente de 15 e 17? É tudo junto aí que você falou, né? Eu vou a jogos, faço captação, os observadores vão, a gente se divide em campeonatos grandes, como a Copinha, a gente se divide, a gente viaja para campeonatos organizados, a Copa Carpina, a Copa Natal, a antiga Taça BH, que eu não cheguei aí porque eu entrei no final de 2018 no Corinthians e no ano passado não teve a Taça BH, mas é uma boa competição, né? Estaduais, de uma maneira geral,
E aí faz um mapeamento via vídeo de várias competições, inclusive profissionais, né? Estaduais profissionais, brasileiro Série B, brasileiro Série C, né? Então é um pouco de tudo, assim. Isso falando mais, profissionais, claro, falando mais no universo voltado para o Sub-20. No Sub-17 a gente busca muito competições nacionais, de ver jogadores que estão em clubes, né, menores. No Sub-15 também essa busca, né, porque, para quem não sabe, o jogador pode ficar alojado em outra cidade a partir apenas dos 14 anos. Então, nas primeiras categorias tem muito, né, a gente conversa muito com futsal, também nas últimas, mas com menos jogadores, futsal, né, projetos parceiros, né, enfim, é uma série de processos de captação que se complementam entre si nessa busca por jogadores. Entendi. Pedrão, já conversei com você antes da live, mas para a galera que está chegando aí, as perguntas são feitas todas pelos alunos, pelos responsáveis, pelos professores do CETRAF. Tem sido assim com as outras pessoas, com os outros convidados que a gente trouxe, e está sendo assim também contigo, Pedro. Tem uma pergunta aqui que é sobre característica, né? A gente não está querendo rotular o jogador brasileiro, mas vamos falar do mercado. Qual é a principal característica que é procurada num garoto de base e se existe um perfil ideal à procura na base? Olha, a gente está falando sobre seres humanos, né? Cada jogador é um ser humano, tem diversas características peculiares, né? Em diversas combinações diferentes. Não é tão simples responder essa pergunta, porque o Brasil tem uma imensidade, tem uma quantidade de clubes tradicionais maior do que outros países, né? Até pela questão territorial. Então, assim, há uma questão da identidade do clube, né? Cada clube tem uma característica de jogador que busca, né? Cada treinador tem uma preferência de jogador que busca, né? Às vezes o clube não tem uma filosofia de jogadores, de busca por jogadores muito definida, então fica muito a cargo do treinador, né? E cada captador também são várias subjetividades, né, que interagem, né, para essa construção do que é um jogador, né, apto a jogar no clube grande, né? Então, mas eu diria que para que se erre cada vez menos, eu acho que se passa pela construção de protocolos, cada clube construindo o seu protocolo, né? E claro, são características universais físicas, né? Se o jogador tiver uma boa estatura, um bom nível de velocidade, uma resistência a contato físico, a característica técnica é importantíssima, né? A questão da relação com bola, das tomadas de decisão, a questão do comportamento do jogador no jogo, se ele é competitivo, se ele acredita sempre, a relação dele com o erro, né? Se ele se abate com o erro, né? A questão dele estar sempre disposto a aprender, isso na base é muito importante, né? Isso na vida é muito importante, mas nas divisões de base é muito importante, porque se ele não estiver disposto a aprender, ele não vai evoluir. A tendência que ele evolua é menor do que em relação a outros jogadores que estejam dispostos a aprender, né? Então, eu acho que são características gerais, essas são mais ou menos características gerais, e aí são destrinchadas clube a clube, né? Tem clube que gosta de jogadores mais técnicos, outros que gostam de jogadores mais agressivos, outros que gostam de jogadores mais altos, outros mais rápidos. Isso depende, né, de cada contexto, do momento, de que cada time precisa, né? Porque, enfim, eu não sou treinador, mas imagino que sempre que a complementaridade das peças, né, para montar, né, equipes, né, e claro, para se forme jogadores, se busque jogadores com características que tenham projeção para o profissional, porque sempre o objetivo da base é formar jogadores, né, o objetivo prioritário. Se der para formar e ganhar,
ótimo. Melhor né? ainda. Mas eu imagino Sim. que a prioridade sempre seja formar jogadores para o profissional. Tá. Para achar essas características universais, e a gente sabe que o gargalo é bem fino, Pedro, o gargalo já é fino na base, afina mais ainda quando passa do 17 para o 20, e aí profissional vira selva, vai cada dia menos gente fazer do sonho realidade. Mas para chegar nessas características gerais do jogador, quantos meninos em média aí por temporada passam pela análise de um clube? Ah, é uma quantidade muito grande, né? Entre 40 e 50 mil jogadores, né? Para terem muito poucos aprovados, né? A gente sempre brinca e antes de trabalhar no Corinthians eu era repórter, né? Tinha um blog sobre divisões de base, já escrevi sobre divisões de base durante mais de 10 anos, né? Sendo 4 deles para um blog no Globoesporte.com, o blog Na Base da Bola, né? E sempre muita gente me procurava, né? Falando assim, fulano joga muita bola, tá? Mas ele joga muita bola com base em que critério, né? Em resumo, né? Todo mundo acha que tem um Neymar dentro de casa, tem um Neymar na própria esquina, né? E não é bem assim, né? É difícil, é um mercado muito competitivo, é um funil muito estreito. Nem sempre o mais talentoso chega, às vezes é quem mais se adapta às diversas circunstâncias que o futebol oferece, de ambiente, de jogo, de sistema de jogo, né? Então, eu costumo dizer que eu já vi muito jogador talentoso ficar no meio do caminho, né? E também já vi muito jogador não tão talentoso assim, crescer na profissão, subir, conseguir jogar profissionalmente em ótimo nível, né? Porque nem sempre é o talento que vale, é o trabalho, a percepção, a capacidade de adaptação, né, a diversos contextos, a resiliência, né, uma palavra tão na moda, né, de Nova, né? aguentar as porradas do jogo, né? Então, assim, Não é não ter emoção, mas é saber segurar a emoção e depois o voltar ao controle, normal o né? mais rápido possível, o controle. É saber controlar as emoções, né, da melhor Isso. maneira possível. E Diga. a gente até tem alguns grupos de jornalistas, um deles a gente participa, e volta e meia você faz uma pergunta retórica, né? O que é o talento? Né? Porque aqui é o país do drible, né? O país da solução individual, é o país do 1 contra 1. E talento não é só isso, né? Existem várias outras formas de resolver os problemas dentro dos jogos. E nem sempre vai ser no drible. O drible ele é uma ferramenta de jogo que é muito intrínseca à cultura do futebol brasileiro, né? Eu acho que o drible ele tem o valor para furar as defesas, eu acho que é importantíssimo no jogo, né? Mas não é tudo. O drible ele é uma, você tem a finta para frente, né? No 1 para 1, mas também tem um drible de fuga, né? Ele faz parte de uma cultura do engano, que o jogo tem muito engano, né? Você tem que enganar o seu oponente para que você tenha êxito nas jogadas, né? Então, o drible, como ele é colocado aqui no Brasil, é o drible para frente no 1 para 1, é o drible Denilson, né? O drible Neymar, o drible Sim. Garrincha, né? Mas tem o drible Arthur, que é um drible de fuga, que ele não encara o adversário de frente, mas ele consegue, né, manter a posse de bola, consegue organizar o jogo, né? Então, assim, tem uma série de, né, fazer um corte, se posicionar da maneira correta, ajustar o corpo, né, para fazer isso, né? É claro que há coisas que são inatas, né, para o jogador, e buscar esse espaço, jogar em pequenos espaços, é muito mais difícil de se ensinar do que ajustar o corpo, do que fazer com que o jogador que tenha esse drible assimile melhor os detalhes de jogo em tese, né? Claro que sempre em tese, né? Então, mas acho que é uma gama de outras coisas que tem que ser levadas em conta para se analisar o jogador, incluindo também, não só o drible, mas a parte do pós-drible, né? Que é o acabamento final da jogada, né? A definição, que é o passe para gol, o chute a gol, né? E não adianta nada você ter um jogador que tem um bom para um, mas que não termine bem a jogada que ele começa. Às vezes o jogador tem o drible,
para ele conseguir tempo e espaço para evoluir, mas depois que ele tem o tempo e o espaço, ele olha para aquele latifúndio, olha para a bola e parece que só consegue evoluir se tiver mais alguém na frente dele para ele driblar de novo, né? Aí eu tô sozinho, agora o que eu faço, né? Tipo, ele só consegue jogar com a referência do drible, né? Então não é tão simples, né? O objetivo do jogo é o gol, não é o drible, né? Não é um streetball, né? Isso. E conforme você falou, né, de outras qualidades, tem uma outra questão também que trouxeram, que você começou falando que o atleta é um ser humano e é assim que tem que ser feito, assim tem que ser pensado. Mesmo como atleta, né, sem esquecer da parte humana, ele tem algumas fatias, né, pelo menos na hora de se analisar. A parte tática, a parte técnica, a parte física, o mental, o psicológico, onde mora ali a tal da resiliência. Tem como medir isso na hora de fazer um scout? Tem como você saber, com base nos vídeos, com base nas ações que estão sendo tomadas ali, como é que ele está fisicamente, se ele chegou bem, se ele tem uma superioridade física, uma superioridade cinética pela física dele, se tecnicamente ele conseguiu resolver o problema da melhor forma para o time, se taticamente ele soube fechar um espaço, se ele teve cabeça numa hora de um 2-0 contra, ou se ele joga do mesmo jeito no começo do jogo, nos últimos 5 minutos. Dá para analisar isso, Pedro? São avaliações subjetivas, né? Assim, de uma maneira geral. O scout, ele engana muito na base, né? Esse scout estatístico, né? Essa questão estatística do jogo. Então, muitas vezes, você, quando vai fazer o scout de um jogador para observar, para levar para um clube grande, o jogador pode vir num contexto em que ele não tem a alimentação adequada, que ele não tem o treinamento adequado, que ele não tem um desenvolvimento físico adequado para jogar num clube grande, né? Então, como é que eu vou medir a questão mental desse jogador, sendo que ele não tem a mesma preparação dos jogadores com quem eu tenho que comparar esse jogador para tomar uma decisão de recomendar ou não a contratação, né? Porque eu faço a recomendação, né? Claro que a contratação é um processo que passa por muito mais pessoas do que somente eu, né? Mas eu tenho que perceber o contexto. A percepção do contexto é muito importante em todos esses casos. Então, os números também eles são na base potencialmente muito mais mentirosos do que no profissional, porque a disparidade dos adversários é muito maior. E muitas vezes não é possível fazer um campeonato de pontos corridos, apesar de que a CBF ano passado fez uma primeira fase do Brasileiro Sub-20 de pontos corridos, foi muito legal, né? Mas muitas vezes não é um campeonato de pontos corridos, é um campeonato de grupo, de fase de grupos, que são considerados adversários diferentes, né? Então, às vezes você vê um jogador, o jogador é artilheiro, fez 40 gols em 20 jogos, aí você vai ver assim, ele fez 5 gols em um, que foi 17-0, 13º, 14º, 15º, 16º e 17º, né? Aí ele fez mais 4 gols no outro, que foi 9-0, os 4 últimos. Aí ele fez, né? Eu prefiro que o cara faça 3 gols contra time grande, me dizem muito mais, do que se ele faz um caminhão de gols se ele fizer 200 gols num jogo contra um time pequeno, para mim, não quer dizer nada, sabe? Ele tem que ter parâmetro, o jogador tem que ser analisado em parâmetro grande, né? E aí sim, o scout ele vai ser medido, né? Porque o scout para mim só faz sentido, né? Claro, ele chama a atenção de outras maneiras, mas ele só é testado quando tem uns parâmetros, né, bons para serem testados, né? O jogador pode chamar a atenção no primeiro momento, mas ele tem que sempre ser avaliado em parâmetros aceitáveis, principalmente quando se fala de categorias maiores, enfim. Entendi. Enfim, outro ponto também que a gente sempre toca no assunto, tanto no CETRAF quanto nas lives que estão sendo feitas, Pedro, é a questão da liderança, né? Hoje a gente fala muito do jogador que toma boas decisões. Para você tomar boas decisões, você precisa ter confiança no que você está fazendo, né? Você precisa estar bem ali dentro e você precisa, de alguma maneira, ser competitivo até dentro do time.
precisa querer liderar, precisa querer tomar conta das ações. Isso é treinável? Ou você tem que achar um jogador já que você olhe e você veja que tem uma boa postura dentro de campo, vai poder liderar, não vai se abater num grupo mais forte, num grupo com personalidades também de outros lugares que vão se juntar. Você precisa fazer um time disso tudo, né? Não dá para você pensar em jogadores que sejam só técnicos e táticos. Você precisa de jogadores ali que tenham também ambição e queiram fazer um time, queiram ganhar, né? Eu não sou psicólogo, mas eu imagino assim, a gente sempre ouve muito essas conversas sobre liderança. Eu acho que mais do que treinável, eu acho que é possível de se desenvolver, né? Mas o jogador tem que ter uma predisposição para isso. Mas é uma opinião leiga, né? Assim, é uma opinião... claro que eu observo, né? Principalmente a atitude do jogador, ela tem que ser uma atitude proativa dentro de campo. Ele tem que se apresentar para o jogo, ele tem que tomar iniciativas, né? Ele não pode se esconder do jogo, né? Isso é claro que é levado em conta. Mas aí desenvolver uma liderança numa idade menor, com pouca experiência, com contextos muito plurais, né? Eu acho que é muito difícil a gente medir isso de uma maneira mais próxima da verdade, porque do real, porque são garotos se desenvolvendo, são personalidades, né, que vão mudando ao longo do percurso e ao longo das armadilhas que o futebol oferece, né? Muitos desses garotos, eles de uma hora para outra eles começam a ganhar muito dinheiro, né? E aí deixam de ser eventualmente um líder positivo na base para ser um menino, né, completamente inexperiente no profissional, né? Começa a ser convocado para a seleção, começa a ter assédio de todo lado, né? Empresários, garotas, e ele tem que lidar com isso. Eu não estou demonizando ninguém aqui, né? Mas Sim. É uma questão que ele tem que lidar com os diversos aspectos que cercam, né, que montam, né, esse contexto do jogador de futebol e saber administrá-los e, claro, priorizar a questão do campo e do resultado de campo, né, que é o que vai fazer com que ele cresça na carreira. Tá. Você falou em campo, Pedro. A gente ainda não tem um grande calendário de base. A gente tem a questão do país, né, que é muito grande, né, às vezes ajuda, muitas das vezes atrapalha. E a gente tem o sonho dourado, que é meio sonho, meio ambição, porque você não pode pensar, eu quero jogar bola, eu quero ser daquele time médio que disputa aquele campeonato estadual. Você quer vencer na carreira. Mas não dá para todo mundo querer começar num time grande, porque não tem nem vaga para isso. O garoto que vai começar num time menor, num time que não é de uma capital, ou um time que é de uma capital que está fora do eixo dos grandes times do Brasil. Tem gente para observar esse garoto, Pedro? Tem gente. Tem gente. Tem gente? Tem gente. Eu acredito muito que até os 14 anos ele tem que ficar com a família dele, se desenvolvendo no habitat dele, e aí é um problema sério. O futebol brasileiro ele vive uma bolha que é a mesma bolha financeira do país. Tá? Você hoje tem a Série A, e aí as pesquisas que eu faço mostram que a Série A, né, eu pesquiso muito esses números, a Série A tem 50% a 55%, né, de jogadores revelados na própria Série A. Os jogadores que jogam, que entram em campo na Série A. Tá? Esse número varia, se o Vitória sobe, né, se algum time que prioriza, que tem um histórico menor de revelação de jogadores, na última temporada foi o CSA, né, e aí esse número varia um pouco entre 50% e 55%, mas não mais do que isso. Tá? E ali entre 10% são estrangeiros, sobra ali 35%, vamos dizer que 10% ali jogam em times médios, né? Que estão na Série B, vão para a Série C, Criciúma, Paraná Clube, com todo respeito, tenho muito carinho por esses clubes, né? Mas estão ali orbitando entre Série B, às vezes beliscam um acesso na A e tudo mais.
e 30% de jogadores da Série A, entre 25% e 30% de jogadores da Série A, são revelados em times pequenos. Tá? São revelados, e eu falo revelados no sentido de terem tido uma estreia profissional em times pequenos. Né? Não é que eles foram formados no time pequeno e o grande buscou no sub-20. Eles tiveram uma estreia profissional nos clubes pequenos. Tá? Eu estou falando do Carlinhos, lateral esquerdo do Coritiba, que foi revelado no 4 de julho de Piripiri. Estou falando do Lucas Lima, que esteve na Inter de Limeira. Eu estou falando do Leandro Damião, que esteve no Atlético de Ibirama. Estou falando do Dedé, que esteve no Volta Redonda, que começou a formação no Volta Redonda. Estou falando de jogadores determinantes em clubes do futebol brasileiro, jogadores decisivos que foram negociados a preços caros, né? Ou em clubes do Brasil, em clubes do exterior. Então, ainda até o profissional tem espaço. Se no profissional tem espaço, você imagina na base. Tá? Estou falando, né, eu posso ficar falando aqui de vários jogadores nesse perfil. Talvez o grande expoente desse perfil seja o Firmino, né, Pedro? O Firmino estreou profissionalmente no Figueirense. Né? Eu considero Figueirense. Eu considero ele um jogador de clube médio. Né? Uhum. Mas a gente pode, né, ter vários. Tem o Smiley, que foi um jogador convocado pelo Tite e estreou profissionalmente no Iviema. Né? Ivinhema, né? Vamos corrigir a pronúncia. Se tiver alguém do Ivinhema aí, não fique chateado comigo, por favor. Né? Então, assim, se há espaço no profissional, há espaço na base. Sempre sempre tem torneio afora. Só que, assim, o que acontece? A quantidade de jogos nesses centros é muito menor. Então, o jogador desenvolve menos, automaticamente não tem milagre, não tem forma. Né? Então, assim, eu acredito que o jogador desenvolva com competição, com torneio e com trabalho. Né? São complementares. Não pode também jogar muito, o calendário do Sub-20 nos últimos anos foi um pouco inchado, acho que vai chegar ao meio termo nos próximos anos, mas também não pode jogar 6, 7 jogos no campeonato estadual e não ter mais nada, entendeu? Então, acho que tem que ter alguma coisa, né? Tem que ter um meio termo, né, nesse sentido, porque o desequilíbrio social do Brasil, regional, do Sudeste e Sul, mais fortes economicamente, ele se reflete no futebol também, não tem jeito. Mas também isso não quer dizer que não haja chance de jogadores de centros distantes, né, terem espaço e conseguirem vencer na carreira. Dentro do Sub-15 e dentro do Sub-17, os times grandes eles recebem para testes jogadores também que já estão ou já fizeram campanhas em times menores, né? E aí esses jogadores eles são olhados, são observados e eles ficam um período de teste com vocês também, né, Pedro? Sim, recebemos para teste. Cada clube tem uma política de teste diferente, né? E aí varia o número de jogadores, às vezes tem um grupo secundário para receber e tal. Aí eu não sei como é que funciona em todos os clubes assim essa situação, né? Se fazem um grupão de teste de 20, aí os melhores vão para o teste no grupo, aí depende muito do clube, né? Então, assim, mas são muitos jogadores recebidos e observados. Quem trabalha com base, eu estou vendo muitos treinadores aqui, né, que tiveram aqui na live, né, o Juca, que é auxiliar do Sub-17 do Corinthians, o Mauricinho, que é o técnico do Sub-20 do Flamengo, né, atual campeão brasileiro Sub-20, o Eduardo Oliveira do Fluminense, o Carlos Sintra agora também teve aqui, o observador do Fluminense. Queria agradecer a presença deles aqui também. Mandar um abraço a todos aí. Espero que estejam todos bem hein, nessa quarentena. Exato. Deixa eu te fazer uma outra pergunta, e aí eu vou até aproveitar também seu lado jornalista. Não vou te chamar de referência de base, não. Estou só falando do seu passado. Mas de quem passou por Olheiros, por Trivela, por quem comentou também campeonato de base, campeonato de divisão inferior. O garoto que começa num time menor, ele consegue sair do Brasil para jogar em campeonatos que a gente pode chamar de secundários ou terciários, campeonato na Ásia, sem ter passado por um time grande, Pedro? Consegue. Um estudo do Observatório do Futebol foi feito agora. O Brasil é o país que tem mais jogadores exportados no mundo, nas primeiras divisões. O Brasil tem 1.600 jogadores. A segunda colocada é a França,
não me engano, tem 1.000 jogadores, perto de 1.000, né? E são 50 times. Se você pôr no papel, são 550 jogadores. São 50 times, cara. É muita diferença. Então, o jogador brasileiro tem muito mercado, né? Os dados da CBF de 2014, eles apontavam que 13% das transferências internacionais envolviam jogadores brasileiros. Tá? Se você pensar que a economia da China, que é a maior economia do mundo, tem 12% da economia mundial, em nomes absolutos, claro que eu não estou falando aqui em cifras econômicas, né? 13% das transferências é um número altíssimo, né? Um número gigantesco. Né? Então, assim, o jogador brasileiro é muito valorizado no exterior, tem jogador brasileiro, onde você pensar que tem jogador brasileiro nas Ilhas Faroe, tem jogador brasileiro na Groenlândia. Né? Eu trabalhei com um treinador, tem um treinador que trabalha comigo, que trabalhou em Gibraltar, né? Então, assim, tem onde você puder imaginar, tem jogador brasileiro, é um pé de obra muito valorizado. Né? E a gente fala muito de decadência e tudo mais, talvez no nível top, né? Na quantidade, na preparação que se quer ter, né? E talvez na deficiência da formação de um time, talvez ele junto não forme um time, aí tem vários motivos que a gente pode colocar aqui, são todas hipóteses, né? Assim, não cabe a mim ter a fórmula do sucesso, porque se eu tivesse, certamente eu venderia caro, né? Ou não a venderia, né? Usaria para mim. Mas o jogador brasileiro é muito valorizado no exterior, e o Jairo acabou de comentar agora que teve no Sudão, né? Que levou o jogador brasileiro para o Sudão. Isso. Né? E o jogador brasileiro é valorizadíssimo, né? Isso é uma verdade imutável para mim nos próximos 10, 20, 30 anos. Assim. Pode ser mais ou menos valorizado no topo, mas no geral ele é muito valorizado. Isso aí tem espaço para todo mundo, mas desde que queira jogar bola, porque se disser que é brasileiro só e não mostrar serviço em campo, imagina que o clube vai mandar embora em pouco tempo. Né? Não dá para sustentar uma farsa por muito tempo, não. Né? Não adianta dar uma carteirada de brasileiro e querer viver na farra, não. Né, Pedrão? Deixa eu te fazer uma pergunta que é bem também direcionada para a garotada do CETRAF que tá vendo a gente. A parte física, quando um garoto é selecionado, qual é o grau de importância dela para o garoto já chegar num grau de poder já participar de um treino direto e não ter que ir para uma reabilitação ou para uma aclimatação? Qual é o grau de importância do garoto vir bem treinado fisicamente quando ele vai para um contexto de clube? É fundamental. É fundamental porque os treinos são muito puxados, muito intensos. Né? E se o jogador não estiver bem, ele sofre, ele pode até se machucar, ele pode sofrer com lesões, ele pode se sentir mal, ele pode ter enjoo. Né? Então é fundamental estar bem preparado fisicamente. Né? A ferramenta de trabalho do atleta é o corpo. O instrumento de trabalho do atleta é o corpo. Se ele não estiver bem preparado, não adianta. Não adianta, não tem como. O futebol é um jogo em que a parte física faz muita diferença, cada vez mais diferença, está cada vez mais rápido. Né? Então é importantíssimo o atleta estar bem preparado fisicamente para poder aguentar. E muitas vezes, mesmo eles bem preparados fisicamente, às vezes não aguentam o ritmo intenso do treino, né, de um clube grande, porque dependendo do contexto, ele treina 3 vezes por semana, ele treina um período menor, ele está acostumado só com o coletivo, então no coletivo ele faz menos piques, ele não tem a quantidade, né? O Corinthians tem GPS, né, que monitora a quantidade de sprints, que tem um treino todo planejado por profissionais das comissões, da fisiologia, né? Então acontece muito de sentir o treino. Eu imagino que os outros clubes grandes também tenham esse planejamento de treinamento, com gente competente fazendo isso, né? E que haja essa preocupação também. Então é importantíssimo, Entendi. Fundamental. Pedrão, como é que continua o seu trabalho de scout e observação nesse período aí sem jogos que a gente está vivendo? A gente brinca, né? O trabalho de analisar o mercado é sempre o cachorro correndo atrás do rabo, né? Nunca para, né? É infinito, né?
Então, assim, a gente busca jogos de todos os campeonatos possíveis, né? Hoje tem uma overdose de MyCoach, de YouTube, de o MyScout, né? Que é uma ferramenta que a gente usa para analisar vídeo de jogos dos profissionais, do Sub-20, né? Ajuda bastante, né? Pô, demais. Né, a gente baixa jogos, busca jogadores que possam ter um profissional, mas com a idade de sub-20, né? Busca jogadores que tenham no sub-20 em clubes pequenos com a idade sub-17, né? Busca jogos sub-15, alguém que filmou algum campeonato de interior, a gente conhece um aqui, conhece outro ali, vai buscando jogos, links, né? E vai montando a nossa escala. Também é importante sempre fazer um estudo, né, de análise, né, do profissional, né? A base toma muito tempo da gente, então às vezes a gente não consegue ver os jogos da Champions League, dos campeonatos estaduais que estavam rolando aqui, agora a gente conseguiu ver alguns, né? Então, assim, esse trabalho a gente sempre consegue ver alguma coisa com mais atenção. Claro que não em loco, né? E porque não estamos tendo jogos, mas a gente sempre consegue, né? Arrumar coisa para fazer, sempre consegue catar jogo para ver, assim. Ver jogo é muito legal. A parte legal é uma das partes mais legais do trabalho, né? Ver jogo é muito bom. Até jogo ruim é bom. Até jogo ruim, cara. Nossa Senhora. E assim, cara, a gente tem contato, né, com o prazeroso da observação é que você expande os horizontes, né? Você vê jogos, você consegue ver os jogos do mais alto nível no futebol mundial até a realidade do futebol brasileiro, né? Em campeonatos estaduais de centros menos desenvolvidos, em que o campo não tem condição nenhuma de jogo, né? Os estádios não têm torcida, a iluminação é ruim, né? Então a gente consegue ter parâmetros, o parâmetro bem expandido, né? Então é muito legal. De pouco público, né? Até pelo meu histórico como jornalista, de comentar jogo de Série B do Rio, né? Mas é sempre bom estar em contato, porque a gente nunca pode esquecer que o futebol ele é plural, e dentro dessa pluralidade, quem vai tentar a carreira dentro do futebol pode estar inserido nos mais diferentes contextos técnicos, físicos, né, e das equipes durante a carreira. Mas ao mesmo tempo que ele é plural, ele é dinâmico, né? Você faz um bom campeonato, você está na terceira divisão, daqui a pouco você vai para a segunda, você vai para a primeira, e hoje as informações elas chegam muito rápido, né? E quem não desiste, né? Tem algumas histórias aí, né, interessantíssimas de jogadores que estavam à beira da aposentadoria, né? E de repente, por um bom campeonato, né, voaram na carreira, né? O Felipe, hoje zagueiro da seleção, né? Não teve base praticamente, estava trabalhando e jogando no União Mogi, de repente o Bragantino viu um jogo e foi pro Bragantino, e aí daqui a pouco, um ano depois, estava no Corinthians, né? O Paulinho sofreu discriminação na Polônia, e depois jogou 2 Copas do Mundo, né? Então o futebol é muito dinâmico e muito plural, né? E quem, assim, passando uma mensagem para a garotada que tá vendo, né? Quem quiser ser jogador mesmo e tiver disposto a pagar o preço físico, né, de ser jogador, né, e conseguir, né, através do próprio talento, tem que estar disposto também a sofrer nessas voltas que o mundo do futebol dá, porque não é tudo flores. Perdão, você falou do seu estado, do Maranhão. Eu, por acaso, eu vi alguns jogos do estadual maranhense esse ano, tive que catar, porque tá no Facebook, o estadual do Maranhão. Fiz um jogo do Motoclube pela Copa do Brasil, aí eu tinha que me preparar, fiz alguns jogos do Imperatriz pela Copa do Nordeste, então também tive que acabar vendo o jogo do estadual. E aí você falou de jogadores que começam nesse nível, ou se recuperam para ir para o time grande.
mas tem também aqueles que prolongam a carreira. Quem fez um gol na Copa do Nordeste foi o Joelson, que passou aqui no Rio por Portuguesa, com os outros times pequenos, tinha jogado a segunda divisão do Pernambucano pelo Retrô, e esse ano já estava numa Copa do Nordeste de novo, Pedro. Eu acho que é um mercado grande, né? Enfim, e o Imperatriz é um clube organizado até que teve bons jogadores. Eu lembro quando eu era repórter que eu cobri o jogo do Ralf no Imperatriz, né? O Ralf recém-saído do Taboão da Serra e da base do São Paulo, onde ele era meio atacante, né? E jogando de segundo volante e decidindo o jogo para o Imperatriz, né? Então, assim, o Ralf jogou no Imperatriz, foi para o Gama e foi galgando espaço até chegar no Corinthians, né? Nem todo mundo vai dar certo na primeira tentativa, né? Vai rodar, vai ter jogador que vai precisar rodar. O próprio Everton Ribeiro precisou rodar muito até, né? Ele era lateral esquerdo na base do Corinthians, foi para o São Caetano, depois para o Curitiba, para chegar no Cruzeiro com 24 anos e ser o melhor jogador do Campeonato Brasileiro de 2013, né? Então nós temos diversas histórias, e as narrativas são muito mais de trabalho do que de talento puro e simples, né? Sim. Eu acho que isso é sempre importante de ser frisado. Uhum. Pedrão, a gente não vai deixar estourar a live. Isso já aconteceu uma vez, eu não vou deixar bater uma hora de novo. Mas a gente falou demais para essa garotada. Você até meio que já ensaiou aí um último recado, mas deixa aí um pouco para eles do que você já viu aí, comentando, analisando, reportando, e agora dentro de um clube, para essa garotada que, olha, eu sou testemunho ocular. Garotada que está querendo seu espaço ali no Sub-15, no seu Sub-17, no seu Sub-20, e está treinando sério, está deixando muito suor em campo, de segunda a sexta. Agora, infelizmente, está todo mundo treinando em casa, né, para não ter o destreino, para não deixar cair muito a força, para não deixar subir o peso. Mas para essa galera que está querendo participar do futebol dentro de campo. O meu recado é simples, assim. Trabalhem o máximo que vocês puderem. Isso envolve fazer algumas renúncias como adolescente, algumas das quais muita gente não quis fazer, né, para tentar, né, a carreira de jogador. Teve muita gente que tinha talento, mas não quis pagar o preço é alto, né, e não é alto só para conseguir chegar lá no topo, é mais alto ainda para se manter, né. Muita gente vive o sonho e se torna prisioneiro desse sonho depois e sofre muito, né? Há casos de jogadores profissionais que tomam remédio para conseguir dormir, porque a pressão é muito grande e o número de pessoas que às vezes dependem dele sai do controle dele, né? Tem muitos relatos disso. Não é uma vida florida o tempo inteiro, mas é um dos principais meios, se não o principal, de mobilidade social no Brasil, que é um dos países mais desiguais do mundo. Então, o que eu posso falar para todo mundo é para trabalhar bastante, porque muitas vezes, na grande maioria das vezes, o que é mais determinante é o trabalho, não é o talento, não é a capacidade de fazer truque com a bola, né? A quantidade de trabalho, a capacidade de aguentar a porrada, e aí não é só porrada no sentido físico, é no sentido mental também, né? E saber absorver crítica e evoluir sempre, saber perceber, né, o contexto em que está no momento e saber perceber o que vai fazer para sair também, usar também a mente, né, para isso, né? Então, o que eu posso dizer é isso, assim, não tem fórmula mágica, não tem esquema de A, de B, de C, que vá fazer um jogador crescer, né? Se fala muito de jogador de empresário, disso, daquilo outro. Eu posso dizer que em 10 anos como jornalista eu vi casos de empresário abrindo porta, mas eu não vi nenhum de empresário mantendo a porta aberta quando o jogador não mostra qualidade. Não vi nenhum. Eu vi muito caso de portas um pouco mais abertas, de A, de B, o que é normal, o que acontece, né? Mas eu não vi nenhum, tá, de manter a porta aberta, de manter a porta aberta caso o jogador não tenha qualidade. Então, assim... o empresário ele vai investir naquele jogador que der um retorno melhor para ele. E o retorno Sim. não é só
financeiro, né? Que é um jogador que apurrinha pouco, né? Que ele tenha menos problema extracampo. E eu vejo os clubes cada vez mais investindo em critérios técnicos, contratando profissionais competentes, né? E assim, eu acredito muito no trabalho e da capacidade de assimilar críticas e reveses que o mundo do futebol às vezes proporciona para quem está dentro dele, mesmo que se faça tudo certo. É isso. Esse é o mundo real do futebol. Pedrão, obrigado. Para quem pegou a live no meio do caminho, vai estar disponível depois no canal do Cetraf. Pedro Venâncio, que esteve aqui com a gente, um cara que eu tive a honra de conhecer, meu amigo, jornalista, foi para o outro lado, hoje trabalha dentro de clube, passou por Olheiros, Trivela, Globoesporte.com, alguns jornais impressos, já rodou Nordeste, Centro-Oeste, Sudeste, é uma enciclopédia aí do futebol de base do Brasil, está hoje muito bem lá no Corinthians e teve aí essa gentileza de falar conosco aqui para a garotada do Cetraf que está querendo fazer do futebol a sua vida, tá? Pedro, brigadão, cara. Obrigado mesmo. Eu que agradeço o convite, Felipe. Estou sempre à disposição por aqui, tá? E espero que estejam todos bem e que continuem todos bem, né? Em tempos de quarentena, é o que a gente pode desejar de melhor. Maravilha. Obrigado, Pedro. Gente, eu estou encerrando aqui. Obrigado aí pela audiência de vocês. Obrigado pelas perguntas prévias que foram feitas. A gente sempre avisa que vai ter a live. O pessoal pode deixar as perguntas lá no feed do Cetraf. A garotada do Cetraf faz as perguntas também pelos outros meios. E a gente vai aqui dando um pouco mais de cultura futebolística para a garotada do Cetraf durante essa quarentena. Vai implementando algumas coisas também fora de campo para eles. Obrigado, Pedrão. Obrigado a todo mundo. A gente está encerrando aqui. Grande abraço.